Então tá, bem-vindos pessoal a mais uma aula de aprendizado de máquina. Como vocês devem se lembrar, meu nome é Bruno. Eu sou responsável pela parte do miolo, digamos, dessa disciplina. Então eu vou falar sobre alguns métodos mais numéricos, digamos, mais estatísticos de aprendizado. A gente vai começar falando de regressão linear e regressão logística, que formam, digamos, a base do conhecimento que a gente precisa para depois falar de redes neurais, que vai ser o tema do trabalho 2 da disciplina. E aí depois a gente vai falar sobre um outro tipo de técnica chamada aprendizado por reforço. E aí depois no final da disciplina a professora Mariana assume de novo. Então vamos começar falando de regressão linear, tá? Que é o método, assim, é um método super antigo, não é, embora seja utilizado hoje em muitas e muitas aplicações. A gente vai ver algumas delas, desde problemas na indústria para tentar prever o comportamento de ações, até, por exemplo, nesses sites de namoro, tipo par perfeito, para tentar ver o coeficiente de quão compatível duas pessoas são. Assim, é usado em tudo, tá? Embora ele seja utilizado em tantas coisas dessas, esse método foi, inicialmente uma variante dele foi proposta pelo Gauss, sei lá, 500 anos atrás. Então, não sei se foi 500 anos atrás, quando Gauss viveu, não sei, mas centenas de anos atrás. Então, vamos começar falando sobre regressão linear e como que ela difere dos métodos que vocês vinham estudando com a professora Mariana. Então, em aprendizado de máquina, a gente pode ter, por exemplo, algoritmos de classificação, que são esses que vocês já estudaram, por exemplo, o algoritmo de florestas aleatórias, árvores de decisão, onde vocês têm que fazer a predição de um rótulo, né? Ou a pessoa é boa pagadora, ou ela é má pagadora, enfim, é uma classe, né? Um valor discreto que está sendo predito pelo algoritmo. Em problemas de regressão, a gente está querendo prever um valor real, que é um número. Então, a gente está querendo realmente modelar uma função que recebe um monte de coisas como entrada e dá como saída um ou mais números que são valores reais. Pode ser, por exemplo, prever a temperatura de amanhã, tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse um dataset onde tem várias características de um determinado carro, por exemplo, a cor, ele é vermelho, ele é um carro do tipo esporte, ele é fabricado nacionalmente, e como rótulo a gente tem se ele tende a ser roubado ou não. Isso poderia ser um dataset que a gente aplica para um problema de classificação. É um problema onde o rótulo ou o valor que a gente está querendo prever é um número, é um dentre um conjunto finito de possibilidades, aqui é sim e não. A gente poderia ter, como o que a gente vai começar a atacar agora, problemas de regressão onde a gente tenta prever números. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha acompanhado 6 posts que eu fiz no Facebook. Para cada post eu medi quantos amigos estavam online no momento que eu fiz o post e quão engraçado eu acho que aquele post é, uma escala de 0 a 10, tá? Eu atribuo esse número. E aí para cada um desses 6 posts, eu meço quantos likes ele teve. E esse aqui é o meu treino, meu conjunto de dados, tá? De treino. E aí o que eu vou tentar fazer é criar um algoritmo de regressão de forma que eu possa dar como entrada características de novos posts. Então, quantos amigos estavam online quando esse novo post foi feito e quão engraçado eu acho que esse novo post é. E o algoritmo tenta prever quantos likes ele poderia ganhar. Para que isso é útil? Isso aqui o Facebook tenta fazer uma coisa desse tipo. Por quê? Alguém tem alguma ideia por que o Facebook pode querer tentar prever quantos likes um determinado post vai ganhar? Então, uma das vantagens de fazer isso, das utilidades, é que se eu consigo prever posts que provavelmente estão tendo um engajamento grande, muitas pessoas estão dando like, provavelmente é um post importante, aconteceu, a pessoa está dizendo, tive um filho, ou mudei de emprego, ou fui viajar para tal lugar legal, quer dizer que é um lugar que é bom para o Facebook colocar propagandas ali em volta, porque a pessoa, os usuários, amigos, estão prestando atenção naquilo ali. Então, posts que têm uma predição de grande número de likes são importantes serem pedidos. Tá? Digamos, então, vamos continuar com esse exemplo, que seria um exemplo de regressão, certo? Todo mundo entende? Eu estou querendo prever um número que não é uma classe, não é sim ou não, que é um número que pode ser entre 0 e 10 mil, sei lá, infinito. Então, vamos supor que a gente está querendo prever o número de likes num determinado meme, um post do Facebook, com base apenas nessas duas variáveis de entrada. Tá? Quantos amigos estavam online quando tu fez o post e quão engraçado tu acha que o post é. E, claro, na vida real, o Facebook leva em consideração muito mais variáveis, mas vamos assumir que são só essas duas. E vamos assumir que esse aqui é o dataset que a gente analisou, tá? Que a gente gravou. Apenas 6 posts e a gente vai tentar treinar um algoritmo de regressão para prever o número de likes. Alguém consegue ver um padrão nesses números? Ou seja, um padrão relacionando as duas primeiras variáveis, são as variáveis de entrada, né? Número de amigos e o engraçado, relacionando esses dois números com o número de likes?
Normalmente, quando eu faço essa pergunta, tem uma pessoa, normalmente é uma pessoa só na sala, que consegue ver a relação, embora ela não seja muito difícil, mas uma maneira, por exemplo, de eu tentar prever, calcular o número de likes com base nessas outras duas variáveis, é através de uma formulazinha simples desse tipo. É metade do número de amigos mais o nível de engraçado. 20 mais 8 dá 28. 36 dividido por 2 dá 18 mais 10 dá 28. E assim por diante. Então, se eu usasse essa formulazinha, o que essa fórmula é? Essa fórmula é essencialmente uma soma ponderada de cada uma das variáveis de entrada, que eu tenho duas, né, amigos e nível de engraçado. Cada uma dessas variáveis de entrada entra nessa soma ponderada e eu defini aqui da minha cabeça os pesos que eu estou atribuindo para cada uma dessas variáveis. Aqui 0, 5 e 1. Poderia ser outros. Mas o que acontece se eu usar essa fórmula com esses pesos aqui atribuídos para cada variável e usar essa fórmula para tentar prever quantos likes seriam preditos por essa fórmula para cada um desses 6 posts? Eu teria essas predições de número de likes com essa fórmula aqui. Então, vejam que essa fórmulazinha simples consegue prever o número de likes para quase todos os posts. Ó, aqui ela previu 28, ele realmente teve 28. Aqui ela previu 16, ele realmente teve 16. Aqui ela errou. Ela previu 32 e o post teve 31. Ela errou 1, assim, não é um erro horrível, né? Então, essa fórmula ela parece apropriada. Essa fórmula é o que chama de é um modelo linear. Modelo linear, essencialmente, é uma soma ponderada das variáveis de entrada, aonde o algoritmo de regressão linear vai aprender justamente quais são esses pesos que entram nessa multiplicação. Poderia ser o caso que, olhando o meu conjunto de treino, aqui deveria ser 3 vezes o número de amigos mais 0,7 vezes o engraçado. Sei lá, nesse caso aqui não é. Tem de 0, 5 e 1, modelam direitinho. Mas, então, o que o algoritmo de regressão linear vai fazer vai ser tentar achar uma fórmula desse tipo para resolver um problema de regressão. Deixa eu dar um exemplo um pouco mais interessante e bizarro, tá, de problema de regressão que a gente poderia querer fazer. Na década de 60 foi feito um estudo, e é um estudo real, vocês podem ler o artigo, foi realmente publicado, onde se queria fazer o seguinte: se queria dar quantidades diferentes de LSD para os alunos, a droga LSD, e tentar ver qual que era o efeito disso na nota que as pessoas tirariam numa prova que elas faziam depois. Então, tu drogava o aluno com LSD, mandava a pessoa fazer uma prova e via se a nota aumentava ou diminuía, né? Tinha essa teoria de que determinadas doses podiam aumentar a criatividade, sei lá, e a pessoa ia melhor. Bom, então esses aqui são os dados, tá? Eu não sei exatamente qual é a unidade que eles estavam medindo LSD, mas aqui eles deram 1,17 de LSD, a pessoa tirou 78, aí deram 2,97, a pessoa tirou 58, isso aqui são médias, né, entre várias pessoas, imagino. Então deram diferentes quantidades de LSD e a nota. Isso aqui foi, como eu falei, não é uma coisa que eu estou inventando, foi realmente proposto e publicado nesse artigo aqui de 1968. Hoje em dia, eu duvido que isso seria possível, mas na década de 60 tudo era possível e desejado, então fizeram esse exame das drogas mesmo. Bom, vamos tentar usar a regressão linear para ver se a gente consegue explicar as notas das pessoas em função da quantidade de LSD. Primeiro, vamos olhar qual é o gráfico, como é que isso aqui se parece. Tá, aqui então eu tenho a quantidade de LSD de 1 a 6, que são esses números aqui, e aqui no eixo Y eu tenho a nota correspondente que cada um desses indivíduos tirou. Então, a primeira pessoa que teve 1,17 de LSD tirou 78 e assim por diante. Bom, o que a gente poderia ver é o seguinte: vamos assumir que a gente vai querer modelar uma função f que recebe como entrada a dose de LSD e faz algum cálculozinho e me devolve a nota predita da prova que a pessoa tiraria. A pessoa que tomou essa droga aqui, que nota que ela vai tirar? Ou seja, é uma função que recebe uma entrada x, que é apenas um número, aqui o LSD, e devolve um número como resultado, que é a nota predita. Como que eu vou assumir que é a forma dessa função? A minha hipótese vai ser que essa fórmula, f, a função f, ela pode ser dada por uma formulazinha bem simples, tipo essa aqui, ó. É um parâmetro θ0, que é um peso, que eu vou tentar ajustar, mais um outro peso θ1, que eu também vou poder ajustar, vezes o x, que é a entrada da função. Ou seja, a predição da nota, que é o que essa função está fazendo, vai ser dada por uma função que é uma constante, que eu vou ter que determinar, mais uma outra constante vezes quanto LSD a pessoa tomou. E o resultado dessa fórmula eu vou interpretar como a predição da nota da pessoa. Tá, beleza. Vamos supor que caiu do céu a informação de que eu poderia usar θ0 igual a 83 e θ1 igual a menos 7. Vamos plugar esses números aqui nessa fórmula para ver quais são as notas preditas para cada um desses 7 alunos
se eu usar esses pesos aqui? Bom, se eu plugar aqui esse θ0 de 83 e aqui esse θ1 de menos 7,8 e botar aí nessa fórmula aqui o x, por exemplo, vai ser o primeiro LSD da pessoa, 1,17, essa fórmula vai prever a nota 73,94. Se eu usar essa mesma fórmula com esses parâmetros que caíram do céu para prever a nota desse segundo aluno, a nota predita seria 59,88. Notem que as notas preditas estão mais ou menos perto das notas corretas. Ó, aqui a nota correta foi 78, aqui ele previu 73. Aqui a nota correta foi 58, ele previu 59. Para o terceiro aluno, a nota correta é 67, ele previu 67. Ele está cometendo pequenos erros, mas não são erros horríveis. De fato, a gente poderia... Isso aqui é uma equação de uma reta, né? Para quem se lembra do ensino médio. Esse primeiro termo aqui se chama... Eu nunca me lembro dos nomes agora. Esse aqui é o coeficiente de inclinação e essa aqui é... Não sei qual é o nome, mas lá no segundo do ensino médio tem essas fórmulas aqui de equação de reta, né? A gente poderia fazer um gráfico dessa equação da reta com esses parâmetros. Em cima desses gráficos ia dar isso aqui, ó. Então, as predições para vários níveis de LSD feitos pela nossa hipótese, usando esses pesos, seriam notas em cima dessa linha reta aqui, que está bem direitinho o que eu tinha visto. Ó, o primeiro aluno, ele prevê 73, mas a nota real foi 78, está um pouco em cima. Então, ok, assim, essa linha reta ela parece estar passando perto das notas reais. Não está perfeito, né? Mas está ok. Aí eu poderia perguntar, tem alguma linha reta que vai passar perfeito em cima de todas as notas? Não, né? As notas não estão, as notas são reais, que são os pontos vermelhos, não estão dispostos numa reta. Então não existe nenhuma reta que vá passar perfeito, que vai conseguir prever todas elas exatamente. Mas eu posso tentar ajustar essa reta para ela dar predições o mais perto possível das notas reais, né? Por exemplo, eu poderia tentar de repente mexer a linha azul um pouco mais para baixo para ela acertar essas aqui de baixo, não sei. Mas aí se eu mover ela mais para baixo aqui, ela vai errar mais aquela nota. Teria que ver qual que é a melhor reta. Então, qual que é a melhor reta para prever esse conjunto de 7 notas? Corresponde à pergunta de qual que é o melhor valor desses parâmetros, θ0 e θ1. Aqui eu dei um par de números, que eu nem me lembro se é o melhor possível, mas é um que é ok, assim. Pode ser que tenha como melhorar, tá? E o que os algoritmos que a gente vai estudar fazem é justamente partir de números aleatórios para esses θ0 e θ1. Então, ele parte de uma reta totalmente louca aqui, que não tem nada a ver com as notas dos alunos, e vai ajustando essa reta até que ela fique bem próxima e faça predições boas das notas dos alunos. Notem que essa mesma ideia funciona, a gente vai ver isso mais adiante, mesmo quando eu estou tentando fazer a predição com base em mais de uma variável. Aqui eu tenho apenas uma variável de entrada, que é a dose de LSD. Eu poderia querer prever a nota com base na nota de LSD, na quantidade de LSD que deu para o aluno, na idade do aluno, qual é o semestre que a pessoa está na faculdade. Poderia ter 10 variáveis de entrada e eu usaria essas 10 variáveis numa fórmula zona lá, fazendo uma soma ponderada dessas variáveis todas para prever a nota. Poderia, mas aqui nesse exemplo, só para ficar mais clara a demonstração, eu estou usando apenas uma variável de entrada, que é o LSD, e uma variável sendo predita de saída, que é a nota predita. Tá? Bom, quão errado está esse modelo aqui, esse modelo composto por esses dois pesos? A gente pode tentar querer quantificar numericamente o quão errado ele está. Então, o que a gente pode fazer? Para esse primeiro aluno, ele previu 4,9 a menos a nota, porque a nota real era 78,93 e ele previu 73,94. Se vocês fizerem esse número menos esse, dá menos 4,9. Ele errou para baixo, tá? A predição do aluno número 1. O aluno número 2, a nota correta é 58, ele previu 59. Tá? Por isso que a curva azul está um pouquinho acima. Ó. Ele errou, se vocês fizerem esse menos esse, ele vai dar mais 1,6. Ele errou 1,6 para cima a nota. O aluno 3, se vocês fizerem aqui essa nota menos essa, 57 menos 67, vai dar menos 9,94. Ele errou também, nesse caso para baixo. Então, vocês podem fazer isso para cada um dos 7 alunos para um conjunto de pesos específico. Esse aqui são os erros que eu tenho a usar esse conjunto de pesos em particular. Tá? O θ0, 83,089 e o θ1, menos 7,812. Para esses pesos, esses são os erros que ele cometeu para cada um dos 7 alunos. Como que eu combino todos esses erros para ter um númerozão só que diga tipo o erro médio? Uma possibilidade seria somar esses erros. Somar esse primeiro erro com esse aqui, somar e fazer uma média.
Mas tem um problema de eu somar os erros, só fazer a média desses números aqui. Alguém consegue ver o que poderia acontecer de ruim se eu simplesmente somar esses erros? Vamos olhar para esses dois alunos aqui, tá? É o aluno 3 e o aluno 4. O aluno 3, o meu modelo com esses pesos aqui, errou 9 para baixo. Mais ou menos 9, né? E o aluno 4, o meu modelo, errou 9 para cima. Se eu somar esse erro de menos 9 com esse erro de mais 9, eles vão mais ou menos se cancelar e vai dar perto de zero aqui. Então, se eu simplesmente fizer a média dos erros dessa forma, somar alguns erros que podem ser negativos, porque é erro para baixo, com alguns erros que são positivos, porque é erro para cima, esses erros podem se cancelar e aí o erro médio total pode dar perto de zero. Queria, então, incorretamente sugerir para mim que se o erro médio é perto de zero, quer dizer que é ótimo, esses pesos aqui estão super bons, porque o erro está perto de zero, mas não é verdade. Ele só deu coincidência, digamos, de ele ser perto de zero, porque às vezes erros negativos cancelaram os erros positivos. Como que eu posso evitar esse cancelamento de erros? Tem várias maneiras, tá? Uma das maneiras seria tirar o valor absoluto, o ABS disso aqui, com o ABS disso. Então, quando eu fosse calcular essa média dos erros, eu faria o ABS de menos 4,9, mais o ABS de 1,6, mais o ABS de menos 9. Tudo isso aqui, soma todos eles, divide por 7 para fazer a média, né? Porque são 7 alunos. Dá para fazer isso. Tem uma outra forma, que é um pouco mais comum e que é o que a gente vai estudar, que matematicamente, quando a gente for ver ali como que o algoritmo funciona, ela simplifica toda a matemática. Que é, ao invés de eu tirar o ABS, é eu elevar esses erros ao quadrado. Porque o que acontece se eu tenho um número negativo e eu elevo ao quadrado? Tipo, se eu tiver menos 9 e eu elevar ao quadrado, fica mais 81. E se eu tiver mais 9 e elevar ao quadrado, dá mais 81 também. Então, é como se ele tirasse o sinal fora, né? Os números que são positivos ao quadrado continuam positivos e os números negativos ao quadrado viram positivos. Então, fica tudo positivo no final das contas. Então, uma possibilidade vai ser, ao invés de eu somar esses erros diretamente, que poderia dar esse cancelamento, tá? Que me levaria incorretamente a crer que o modelo é bom, porque o erro médio é perto de zero. O que eu vou fazer é somar os erros ao quadrado. Então, eu vou pegar esse erro aqui do aluno 3, elevar ao quadrado, mais o erro do aluno 4, elevado ao quadrado, mais o erro do aluno 5 ao quadrado. Quando eu faço, por exemplo, olhando só para esses dois alunos, agora essa soma dos erros ao quadrado não se cancelou, deu 177. E aí, claro, quando eu for quantificar o modelo como um todo, como que esses parâmetros funcionam para os 7 alunos, eu somo não só os erros desses alunos 3 e 4, mas de todos os alunos, do 1 até o 7. Então, ao fazer isso, eu teria essa fórmula aqui, ó. É o erro do aluno 1, que é menos 4,9 ao quadrado, mais o erro do aluno 2, que é 1,6 ao quadrado, mais o erro do aluno 3, que é menos 9,84 ao quadrado, e assim por diante até o erro do aluno 7, que é 3,04 ao quadrado. Somando tudo isso aqui, dá 289. E agora eu vou fazer uma média. Eu tenho 7 alunos, então vamos dividir isso aqui tudo por 7, dá 41. Essa aqui é a maneira como a gente vai avaliar a performance de um conjunto de parâmetros desses, tá, de pesos do meu modelo, para saber o quanto que eles estão errando as predições das notas. Então, o que eu tive aqui é, partindo desse modelo, que é o modelo linear, onde θ0 é 83,089, θ1 é menos 7,812, o erro médio quadrado dele, ou seja, a média dos erros elevado ao quadrado que ele faz na predição das notas para todo mundo, é 41. O fato de não ser zero, esse erro já me diz que o meu modelo está cometendo erros, que eu consigo ver visualmente aqui, né, os erros. Mas esse 41 é uma maneira de eu quantificar numericamente o quão bom ele é. E o que vai ser o problema de aprendizado de regressão linear? Vai ser justamente tentar achar valores do θ0 e do θ1 que façam esse erro dar o menor possível. Tá? Isso aqui se chama um problema de minimização. Eu começo com valores de θ0 e θ1 aleatórios, por exemplo, calculo o erro médio de predição ao usar aqueles θ0 e θ1, que podem ser, por exemplo, esses aqui. Então, ao usar aqueles valores, o erro deu 41. Aí o que o algoritmo vai fazer é tentar mexer um pouquinho no θ0 e no θ1, talvez aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho o outro, para ver se ao utilizar esses novos pesos, eu consigo um erro que seja menor. E aí ele vai ficar ali fazendo esses ajustes finos nos valores de θ0 e θ1, que vai corresponder a fazer pequenas modificações na minha linha reta, linha azul, até achar um modelo desses linear que tenha o menor erro possível. Tá? Então, dito de outra forma, o que a gente tem é uma função, que chama função de erro ou função de custo,
que é essa função J aqui. O que essa função J faz de novo? Ela mede a qualidade ou o erro do modelo de predição de notas, caso esse modelo utilize esses dois pesos. Então, as entradas desse meu modelo aqui são os dois pesos que eu estou querendo avaliar. Como é que a gente pode escrever isso aqui de uma maneira um pouco mais genérica? Aqui, esse 1 dividido por 7 é 1 dividido por quantos exemplos de treinamento eu tenho, que é 1 sobre n, né? N aqui é igual a 7 alunos. E essa soma, como é que eu escrevo isso de uma forma um pouco mais genérica? Essa soma é a mesma coisa que essa fórmula aqui, ó. Vamos destrinchar ela aqui em detalhes. Eu tenho um somatório de 1 até n, onde n é 7, né? Então, eu estou fazendo cada termo desse somatório vai ser associado com um dos 7 alunos. O que eu estou fazendo, digamos, quando i é 1, que é o meu aluno 1? Eu estou pegando aqui, ó, o xi é a nota do aluno i, é a nota do aluno 1. Então, eu estou pegando a nota, não, desculpa, o LSD que eu dei para o aluno i, né, para o aluno 1. Aí eu estou pegando o LSD que eu dei para o aluno 1 e botando na função f, que é aquela função que eu tinha mostrado aqui, ó. É a minha funçãozinha, que é a minha soma ponderada. Aí eu estou vendo... deixa eu voltar aqui. Então, eu estou dando aqui o LSD para a minha formulazinha. Então, esse F do LSD é a nota predita para o aluno I, para o aluno 1. E esse YI é a nota correta do aluno. Então, percebam aqui, ó, X são os valores de entrada para o meu modelo de predição. Esse aqui é o X1, é o LSD do aluno 1. Esse é o X2, é o LSD do aluno 2. Esse é o X3 e assim por diante. Os Ys são as notas corretas, reais, que os alunos realmente tiraram. Então, Y1 é a nota real que o aluno 1 tirou. Y2 é a nota real que o aluno 2 tirou, Y3 é a nota real que o aluno 3 tirou e assim por diante. Então, o que essa fórmula aqui está me dizendo? Eu estou fazendo um somatório para cada um dos alunos, onde para cada aluno eu estou pegando o LSD que foi dado para ele, botando aqui na funçãozinha F para prever a nota predita para o aluno I, e estou fazendo a nota predita menos a nota real do aluno I. Então, é a predição da nota do aluno I menos a nota real do aluno I. Faço essa predição e elevo ao quadrado. Aí eu fiz isso aqui para o aluno I igual a 1. Aí faço para o aluno I igual a 2. LSD dado para o aluno I igual a 2. Põe na função F para ver a nota predita para o aluno 2. Comparo a nota predita com a nota real, elevo ao quadrado. Fiz isso para o aluno I igual a 2. Faço para o I igual a 3 e faço... Então, isso aqui está somando sobre todos os alunos exatamente isso aqui que eu disse, ó. É a nota predita menos a nota correta do aluno 1. Nota predita menos a nota correta do aluno 2. Até o sétimo, onde as predições das notas são dadas por esses pesos específicos que eu estou avaliando. Tá? Então, essa aqui é a minha funçãozinha. Eu posso pegar e colocar agora. Agora eu tenho todas as partes. Ó. A função que eu estou querendo minimizar, que mede o erro do modelo, eu quero o menor erro possível, né? Então estou minimizando ela, é a seguinte, ela recebe pesos θ0 e θ1 que eu estou querendo avaliar, ou quantificar o quão bom ou quão errado eles são, e a função vai ser a média sobre todos os meus N alunos, da nota predita do aluno I com a nota correta do aluno I, essa diferença elevada ao quadrado, soma isso para todo mundo. Onde, como que eu faço a predição para um aluno específico, é dado por essa formulazinha, a nossa hipótese. É o peso θ0, lá que a função recebeu para avaliar, mais o peso θ1 que ela recebeu para avaliar, vezes a entrada da função, que é a quantidade de LSD. Então, isso aqui define tudo o que a gente precisa para especificar qual que é o problema de regressão linear. O problema de regressão linear é achar o valor de θ0 e θ1 que minimiza essa função, ou seja, que minimiza a média das predições, a média dos erros de predição, no caso de nota, que o modelo com um determinado parâmetro θ0 e θ1 comete. Tá? Então, de novo, aqui é a saída predita para a entrada XI, é a nota predita para o aluno I, com base no seu LSD XI, e essa aqui é a saída correta, é a nota real que o aluno I tirou, tá? Que se chama YI. Tem um pequeno detalhe, que aqui ao invés de usar 1 sobre N, a gente vai colocar 1 sobre 2N. É só porque depois, quando a gente for fazer um cálculo que vai envolver uma derivada, esse 2 vai cancelar com aquele 2 lá, e fica uma fórmula um pouquinho mais bonitinha. Mas notem que botar o 2 aqui não faz diferença nenhuma, certo? Porque, por exemplo, aqui, ó, quando eu fui avaliar aqueles 2 pesos que eu tinha mostrado, deu 40. Se eu botasse 1 sobre 2N, daria 20. Eu só estou dividindo pela metade os erros todos. Se um determinado par de pesos era bom, todas as avaliações são tudo dividido pela metade, mas as que eram melhores vão continuar melhores.
Eu não estou mudando a ordem, né? Eu só estou fazendo tudo ser dividido por 2. Então, não muda o resultado do θ0 e θ1 que minimizam essas funções são os mesmos. Então, assim, a gente só está colocando esse 2 aqui por uma questão de facilidade matemática, porque depois no nosso cálculo vai ficar um pouco mais simples.